Você já parou para pensar por que Jesus nunca explicava as coisas diretamente? Por que ele falava em enigmas, em histórias estranhas, com camadas ocultas de sentido? Por que Jesus escolheu as parábolas como sua forma principal de ensinar? Hoje, você vai descobrir uma verdade ancestral. Uma chave escondida por séculos. Nesta reflexão profunda com Severino Celestino e Álvaro Mordechai, você será conduzido por revelações surpreendentes sobre o verdadeiro significado das parábolas. Não são apenas histórias, são códigos espirituais que atravessam milênios, vindos diretamente da tradição hebraica. Jesus falava por parábolas porque ele não queria apenas ensinar. Ele queria provocar. Ele queria abrir sua alma para o invisível. E só entenderia quem estivesse preparado espiritualmente. A pergunta é: você está? Fica comigo até o fim deste vídeo. Porque o que você vai ouvir pode mudar para sempre sua maneira de ler o Evangelho, de entender Deus, e de enxergar a sua própria jornada espiritual. Assista com atenção. Se inscreva no canal. E comenta aqui embaixo. Qual parábola de Jesus mais te impacta? Estamos aqui, eu e o nosso companheiro Álvaro Mordecai. Nós vamos fazer, se Deus quiser, lançar uma semente esta noite de estudos acerca das parábolas, dos ensinamentos, que eu diria assim, transcendentais do nosso Mestre Jesus. Esse é o nosso intento, com muita humildade, sem a pretensão de esgotar absolutamente o assunto, mas com vontade de levar até vocês, tanto eu como o Álvaro, com o conhecimento que ele tem do idioma hebraico, morou em Jerusalém, morou em Meachearim, é um estudioso e se tornou espírita, assim como eu um pouquinho antes do que ele. Eu já tenho 41 anos de estrada na área da doutrina espírita, e nós vamos iniciar o nosso estudo com uma prece, depois a gente esclarece mais os objetivos do nosso trabalho. Amado Mestre Jesus, assiste a todos os irmãos que estão conosco, sintonizados através dos canais do YouTube, da TV7, Recanto da Prece, e demais companheiros que estejam sintonizados conosco, que Jesus possa os iluminar, os assistir, e fazer com que, sintonizando com a vontade do Mestre Jesus, estejamos, tanto eu como o Álvaro, obstinados no bem, buscando sempre aquela grande frase que Jesus deixou em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é em nome dessa verdade que nós declaramos o nosso estudo da noite e esperamos continuar com essa semente lançada, simbolicamente, essa base fundamental, para que possamos entender melhor o nosso Mestre Jesus. Que Ele esteja conosco esta noite, amanhã e sempre. Que assim seja. Seja bem-vindo, meu querido irmão Álvaro. Queria dizer da alegria de estar com você, meu querido, e dizer que nós temos, eu e você, uma responsabilidade muito grande, mas nós temos também como objetivo esclarecer a questão de um Jesus judeu, que nasceu, viveu e morreu como judeu, nunca pregou para cristãos, que não existia na sua época, e por isso mesmo nós queremos, como cristãos e espíritas, buscar, de acordo com as nossas raízes, a verdade que um judeu daquela época, começou na Galileia, por volta do ano 30 aproximadamente, depois de identificado por João o Batista, uma missão libertadora, magnífica, maravilhosa, e que nós não entendemos, ou muitas pessoas não entendem, porque querem separar o Jesus judeu do Jesus católico, do Jesus protestante, do Jesus cristão, com a visão ocidental que a maioria tem, que quase sempre, não sei se consciente ou inconscientemente, eles desnaturalizam Jesus, transformam ele no ocidental, ainda criaram, através desses 2000 anos, uma ideia, um movimento antissemita lamentável, e ainda criaram o verbo judiar
como sinônimo de coisa pejorativa. E se esquece que Jesus era judeu. E que nós não ficaríamos felizes se criássemos o verbo brasileirar como sinônimo de coisa pejorativa. Então estamos aqui, eu e você, com o objetivo de fazer uma série, até quando Deus nos permitir, de programas. Essa noite nós estamos lançando a pedra fundamental e queremos hoje lançar as raízes do conhecimento do que seja uma parábola, né, porque Jesus falava por parábolas, e baseado nesses princípios, nessa ideia e nesse entendimento de um Jesus que não falava para cristãos, porque naquela época, segundo Mateus, quem seguia Jesus eram multidões que vinham da Galiléia, da Judéia, de além Decápolis, de Jerusalém, do além Jordão. Então, eram pessoas que absolutamente não tinham nada a ver com o Ocidente. Né? A sua mensagem foi muito bem recebida aqui, porque ela é uma mensagem maravilhosa. Mas ela vai se tornar ainda muito mais maravilhosa quando nós dois, unidos e reunidos, mostrarmos como Jesus era um judeu sábio, que toda a sabedoria dos seus ensinamentos vem do seu povo, dos hebreus, que representam assim as raízes de uma nação, de um povo que lançou o monoteísmo no mundo, que lançou os 10 mandamentos como se fosse assim a pedra fundamental da humanidade. Não foi para os hebreus especificamente, pela sua neutralidade, pelo seu caráter universal. Mesmo que o judeu ou o hebreu quisesse, não tinha como concentrar só para si os 10 mandamentos. Eu estou citando só como exemplo da semente básica da humanidade, que até Moisés, ou melhor, até Abraão e Moisés, era politeísmo, idolatria, né? As pessoas não tinham unidade de caminho para Deus. E foram os hebreus que trouxeram isso. E Jesus é um hebreu. A gente chama ele de judeu porque na época dele já havia classificação de judeu, galileu, samaritano. Mas ele, todos os três, judeu, galileu e samaritano, têm raízes entre os hebreus. E assim eu quero... Diga, meu filho. Primeiramente, é uma honra estar com o senhor, pelo respeito que eu tenho pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento, pela sua caminhada, pela sua pessoa, e uma alegria em função dos laços de amizade que se fortificam a cada encontro, a cada conversa, a cada momento especial que nós temos esse intercâmbio de comunicações, onde sempre é enriquecedor e feliz. E eu achei interessante que o senhor já coloca para a gente uma questão que é importante e fundamental para a gente entender o porquê Jesus falava em parábolas. A gente tem 1/3 dos evangelhos sinóticos, dos 4 evangelhos mais conhecidos por todos, nós temos 1/3 do evangelho escrito em parábolas. Então, entender parábolas é entender uma boa lição do evangelho, efetivamente. E o Senhor está dizendo para a gente algo que é fundamental e é verdadeiro na nossa história, é concreto. Os cristãos e os judeus viraram as costas uns aos outros e, de alguma forma, passam a caminhar separados. Mas, ao tempo de Jesus, apenas existiam judeus, hebreus, samaritanos, e Jesus nunca ouviu uma pregação cristã, vamos assim dizer, de um cristão. Então, eu costumo fazer uma analogia. Vamos ver se o senhor vai gostar e eu passo já para o senhor contar. Fique à vontade. A gente quer entrar num cinema. Professor Severino, vamos um filme hoje? Vamos chamar o pessoal que está com a gente aqui na Web Rádio Fraternidade, na TV7, chamar o seu Carlos, a Dona Beth, o pessoal do Recanto da Prece, o pessoal do... Vamos todo mundo assistir um filme, vamos. Aí a gente fala para o Palmer, que está aqui coordenando a nossa reunião, fala assim, Palmer, roda o filme para a gente. E ele coloca nos 10 minutos finais. Um filme de 3 horas. Ele coloca nos 10 minutos finais. E a gente assiste aqui 10 minutos e fala, e aí, pessoal, o que vocês acharam? E eu gosto de usar o Titanic, aqui hoje vai ser muito bom.
o exemplo do Titanic. Então, o que vocês acharam? Quem não tiver assistido vai falar, eita, eu não entendi nada. Mas por que aquele navio estava afundado? Por que o Jack e a Rose... A gente não vai entender os contextos. Então, o que o Senhor está dizendo para nós é justamente isso. Que para se entender um filme, a mensagem de um filme, longe de nós querer dizer que o Evangelho é um filme, mas fazendo uma metáfora, fazendo uma parábola sobre o que o Senhor está dizendo, para entender um filme, a gente tem que voltar e assistir ele do começo. E quando a gente tem o primeiro contato com o Evangelho, a gente vai já ter uma caminhada de 1800, quase 2 milênios de história, de judaísmo, de história do povo hebreu, de primeira revelação, e aqueles que estavam ouvindo as pregações de Jesus conheciam essa história, viviam essa história, viviam essas tradições, essas leis, essa realidade. Então, muitas vezes a gente quer entender parábolas, quer entender o Evangelho e fica meio distante. A gente não quer, assim, adentrar a cultura do povo de Israel, as expressões idiomáticas e a lei judaica, aos costumes como um todo. Então, é isso que o Senhor está dizendo para nós, não é? Exatamente, Álvaro. E reforçando a sua colocação, quando a gente abre o Evangelho, a maioria das pessoas acha que, muita gente, inclusive, diz que com a profecia de João acabou a primeira revelação. Muita gente traduz, inclusive, que Jesus disse que a Torá e os profetas vigoraram até João. Veja que coisa interessante, porque a Torá e os profetas não é que vigoraram, né? Revelaram, informaram até João a vinda dele. Ele estava ali, acabou a profecia em Israel por isso. Mas não acabou o tradicionalismo, não acabou a história do povo, não acabou tantos exemplos que Jesus mostrou, mesmo dentro dos evangelhos, a gente vê muito isso em Mateus, mas por fora mesmo de Mateus, a gente encontra Jesus, especificamente no Sermão do Monte, também do Mateus, dizendo que não veio destruir a Torá nem os profetas, mas ele jurou fidelidade. Naquela passagem do moço rico, que pergunta o que tem que fazer para ganhar a vida eterna, aí Jesus diz a ele, não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Jesus diz para ele tudo que está na Torá, porque não existia evangelho. Então Jesus usou a própria Torá como resposta para que ele conseguisse a vida eterna. O que significa que a primeira revelação é suficiente, desde que se siga os seus princípios para levar qualquer pessoa a Deus. E a gente não pode tirar Jesus desse contexto, porque a gente vai perder a essência das raízes que fizeram com que ele ensinasse tanta coisa bonita. Quando ele fala dentre os filhos de mulher, ninguém é maior do que João. Muita gente, por que Jesus disse isso se falava tanto em filho do homem? Ele está falando aí da nacionalidade, ele está falando que entre os judeus, entre os hebreus, não existia ninguém maior do que João. Porque a mulher que dá a nacionalidade, não dá o homem. O homem aparece na genealogia, mas na nacionalidade aparece a mulher. Então, são coisas básicas para a gente vai entender o que é que Jesus ensinava por parábolas. Porque lá atrás, na primeira revelação, ou na Brit Rishon, como a gente fala em hebraico, estão todos os princípios parabólicos, como a linguagem apocalíptica, também é judaica. Não foi uma linguagem criada por João. João era judeu, Jesus era judeu, quer dizer, era um judeu no mundo espiritual, psicografando para outro judeu no mundo material, numa linguagem judaica. Se você não tem essa condição de entender isso, fica difícil você entender qualquer mensagem de Jesus. E nós temos a primeira com Moisés, a segunda com Jesus, e a terceira que veio exatamente, como diz a questão 627, levantar o véu e tornar compreendido. Mas só vai se tornar compreendido, a gente só vai conseguir levantar esse véu se a gente for às raízes. E é nisso que a gente quer, eu e você,
trabalhar do porquê Jesus ensinava por parábolas. Ele não criou o estilo parábolas. Bem porque, primeiro, uma parábola é uma palavra grega. Parabole, ao lado de, é uma palavra grega. A palavra parábola, ou machal, como está lá no original, tem sua raiz no judaísmo. Ok? E a gente pode adiantar um pouquinho, antes de eu passar para você, e dizer que no hebraico nós temos duas palavras que podem ser usadas como sinal de parábola. E embora tenha o mesmo som, Agadá. Você tem Agadá com Aleph e tem Agadá com rei. Não é isso? Agadá com rei é o Agadá de Peça, que é a história que se conta. Aí é uma história contada da vida, do passado, do povo de Jesus, que ainda hoje se revive no judaísmo com toda a autenticidade, você sabe disso, e que Jesus fez das 3 grandes festas, Shiloh Regalim, muitas comemorações baseadas nos costumes judaicos, todas elas, ele viveu de acordo com o judaísmo. Então, disso a gente tem que tirar o proveito para entender Agadá com Aleph, que é história com e Agadá com rei, que é a história do passado, é a história de um povo, uma história vivida, contada, enquanto que a Agadá com Aleph é apenas uma história que pode ser criada, inventada, pode ser um mito, pode ser uma fábula, mas não é uma parábola. A parábola tem mais o sentido do verbo leagide, né, que é narrar, mas ela pode, na verdade, ela nem é fábula, nem é mito, ela é mais uma história metafórica com um objetivo completamente diferente daquilo que a gente chama fábula ou mito. Então, o senhor está dizendo o seguinte, que nós encontramos Jesus falando em parábolas, mas há milênios essa já é uma fonte da qual o povo de Israel bebia diretamente. Então, quando se fala uma parábola, para o Ocidente, para nós, aqui no mundo ocidental, é algo talvez um tanto quanto desafiador, diferente, específico, uma linguagem religiosa, talvez, nos dias de hoje, mas quando a gente fala em parábola, para os judeus, para os hebreus, nós estamos falando de uma linguagem primária de entendimento. Então, se eu contar uma parábola, e a gente vai contar várias hoje, né, professor? Se Deus quiser. A gente vai ter quiser. que explicar. Mas se fosse em Israel, talvez não necessitássemos explicar, quanto mais na antiguidade. A parábola, ela sempre está permeada de uma linguagem concreta. De uma linguagem concreta. Então, nós vamos encontrar animais, nós vamos encontrar pessoas em diferentes posições sociais, ricos, pobres, doentes, saudáveis, o mundo espiritual propriamente dito, tudo isso ilustrando e instigando algo dentro de nós. Agora, o que isso quer contar para nós? Eu costumo dizer que a gente ouve muito, vê no Evangelho, sendo falado sobre a lei judaica. E o código de lei judaica, da lei judaica, a Halahá, ela é extremamente interessante. E ela é fundamental para a evolução do direito civil no mundo como um todo. Emmanuel vai falar para nós que, por exemplo, os 10 mandamentos são a base de toda a justiça do mundo. Isso. De toda a justiça do mundo. Então, o que é a lei? É algo específico. Mas diferente daqueles 10 mandamentos, nós temos 613 mandamentos. Então a gente tem mandamentos para absolutamente todas as situações da vida. Para o comércio, para o convívio familiar, para o convívio com o vizinho, para o convívio social. Só que o que é a Halahá? Essa lei judaica é algo específico. Por exemplo, encontrei algo na rua. Posso pegar aquilo para mim ou não? Ah, você encontrou uma moeda na rua.
A lei judaica vai dizer que você pode pegar a moeda. Porque quem perde uma moeda, coloca a mão no bolso, geralmente fala, puxa, perdi minha moeda. E dificilmente volta para procurar. Então, a lei judaica diz que você pode pegar aquela moeda que está ali sem dono, você não sabe de quem veio, de onde caiu, você pode pegar, ela é sua propriedade. Isso é um exemplo de lei. Agora, o que é, para que serve a parábola? Primeiro, a lei judaica ela é precisa. Mas muitas vezes nós somos precisos, mas nos falta Deus. Mas nos falta o entendimento do amor. Mas nos falta o entendimento da misericórdia divina. Então, mediante a uma pessoa em luto, existem uma série de leis. Mas eu posso seguir a lei e faltar com amor. Então eu costumo dizer, a lei judaica, ela ao tempo de Jesus não era absoluta. Isso vai acontecer lá para o final do primeiro século, início do segundo século, onde a gente passa a ter o judaísmo rabínico, onde a gente passa a ter uma interpretação da lei, por assim dizer, na prática. Várias interpretações, mas uma da qual a gente escolhe para a prática. Ao tempo de Jesus, não. Então, para que servem as parábolas? Para que não nos falte amor, para que não nos falte misericórdia, para que não nos falte entendimento do plano espiritual, entendimento de Deus na aplicação da lei. Por quê? Se a lei é praticada por si só, sem intenção, o que em hebraico a gente chama de kavaná, sem a intenção do amor, da realização do bem, a gente pode se tornar hipócrita, fariseu. E para que então serve a parábola? Eu vou passar para o senhor falar um pouquinho das parábolas também para a gente, e depois, se o senhor quiser, a gente complementa mais alguma coisa. A parábola serve para trazer uma abstração com elementos concretos, e a partir desses elementos concretos, a gente abstrai uma ideia divina, uma ideia de amor, uma ideia de algo que é abstrato e que, por mais que a gente tente narrar em palavras, a gente nunca vai conseguir dizer em palavras o que é Deus. A gente nunca vai conseguir explicar o amor de Deus em parábola, em palavras. Mas a parábola deixa uma margem para aquele que ouve e interpreta, para que interprete ao seu nível espiritual naquele momento. E quando ele releia, ele caminha em um novo entendimento. Em um novo entendimento. E nessa comunhão de ideias, vai se construindo aquilo que é chamado a escada de Jacó. Uma escada evolutiva, uma escada ascensional. O senhor concorda, professor Severino? Plenamente, Alfa. Plenamente. E digo a você mais o seguinte, que quando você vai ler uma parábola de Jesus, você encontra os ensinamentos dele envolvendo família, envolvendo sociedade, envolvendo costumes judaicos. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, quando o filho volta, não tem mulher na parábola, porque o papel da mulher no judaísmo é diferente do papel do homem. Quem recebe a visita, quem recebe quem chega, é o dono da casa. Eu sempre que já frequentei família judaica, não é que a mulher seja inferior, mas ela tem o seu papel específico, ela tem os seus limites e o marido tem os seus limites. Então, se fosse no Brasil, no Nordeste, aquele rapaz voltando com fome do jeito que veio, as mulheres, a mãe era que ia correr logo em cima, meu filho tá sofrido, meu bichinho tá com fome, não cortou o cabelo, etc. A mãe era quem iria receber, mas não aparece, é uma parábola puramente judaica, que você até nem se lembra da existência de uma mulher. E quando você... Mas Jesus não colocou uma mulher aqui, por quê? Porque ele estava falando para judeus. Se ele fosse fazer uma parábola para os brasileiros, quando ele faz a parábola, a primeira parábola, que é a parábola do semeador, que ele fala de semente e não fala de agricultor, o que é uma coisa... Não existe agricultura sem semente, mas Jesus colocou a semente sem o agricultor, e isso é que dá maior importância à sua primeira parábola. O conhecimento que ele coloca ali de 100 por 1, está tudo lá atrás no judaísmo, a gente vai ver isso mais na frente.
Você sabe disso. Então, se você não tem a profundidade de se colocar na condição do costume judeu, você não vai entender as parábolas judaicas. Porque se eu fosse fazer uma parábola no Brasil, eu acho que Jesus chegasse aqui e tivesse que contar uma parábola no Nordeste, eu não digo nem na Bahia, como mas Bahia é Nordeste. Mas se ele fosse contar uma parábola, ele ia contar a dona de casa, não seria a virgem imprudente, mas a dona de casa imprudente, que o marido saiu para trabalhar, ela colocou feijão no fogo. Ele não ia falar de cevada, de trigo, ele ia falar de feijão. Colocou feijão no fogo, colocou tempero, colocou água, colocou sal e sentou, pegou o celular, ligou o celular, tinha que ser uma parábola atual, de acordo com a condição de agora. Se fosse falar isso lá atrás, ninguém entenderia nada. Daí a atualidade das parábolas dele, que mesmo depois de 2000 anos, ainda atinge a todos nós. E aí a mulher entrou no WhatsApp, e a mulher, quando entra no WhatsApp, o mundo se acaba. Aí, daqui a pouco, ela sente um cheiro de queimado e a panela queimou pela imprudência da invigilância. Então, ele teria que colocar algo dessa natureza. Ele faz isso com os judeus, porque a linguagem dele, quando a gente vai analisar e se aprofundar, ela é puramente judaica. Ela é uma linguagem que eu, como sou professor de judaísmo, eu entendo aonde Jesus foi buscar cada coisa. Quando você vê as parábolas rabínicas do Antigo Testamento, você vai ver exatamente isso. E eu gostaria de lhe convidar, lhe dar a honra de você, como de origem judaica, começar contando uma parábola judaica antiga, extraída de qualquer livro que a gente pudesse já começar a mostrar o porquê Jesus falava por parábolas. Eu vou contar uma parábola aqui para nós, mas eu quero só, antes, colocar mais um conteúdozinho para que fique bem claro à luz da doutrina espírita. Pergunta número 10 do Livro dos Espíritos. Conseguem os espíritos enxergar a essência, a natureza de Deus? E os espíritos respondem não. Faltam os sentidos. Então, se nos faltam os sentidos para enxergar a essência, a natureza de Deus, como a gente fala disso com palavras objetivas? Tudo que a gente falar vai estar limitando o Criador. Tudo que a gente falar sobre o nosso entendimento da lei do amor ainda é distante da inteligência suprema e do amor supremo divino. Então sempre a gente vai ter para aprender sobre o amor, sempre a gente vai ter para aprender sobre Deus, sempre a gente vai ter para aprender sobre a justiça divina, sobre a misericórdia, sobre a providência divina, sobre todos os aspectos e os atributos, as leis que regem o universo. Então a parábola, ela é um modo de desafiar o intelecto individual e a condição individual de cada um de nós para entender esses aspectos. Sem que isso esteja limitado a um quadradinho. Às vezes a gente pode até, e Kardec, ele coloca, muitas vezes, por exemplo, a escala espírita. E ele deixa claro, olha, a escala espírita, questões 100 a 113 do Livro dos Espíritos. Mas isso aqui, gente, ó, é um modelo pedagógico. Ele deixa claro para nós. Uhum. Então ele está quase fazendo uma parábola para nós. Dentro de uma linguagem mais filosófica, atualizada para o conhecimento pós-iluminismo no mundo, um conhecimento já mais positivista, mas dentro do passado, ao tempo de Jesus, o propósito da parábola é trazer essas interpretações. Então eu vou contar uma parábola. Só um minutinho, Álvaro, antes de você iniciar a sua parábola, eu queria fazer só uma colocaçãozinha para fechar o teu raciocínio, que está ótimo. Nós temos duas questões básicas que nos envolvem no universo, para que a gente tenha acesso. O primeiro é a criação. Existe uma criação, ninguém pode negar o que a gente vê em volta de onde estamos. Existe um processo, uma lei universal, invisível, que ninguém pode... As pessoas podem negar, até que seja de Deus, mas não podem negar a inteligência da lei que rege tudo isso. Então, existe a criação, que é algo que a gente ainda não tem acesso a ela totalmente. E existe a revelação.
Tá certo? Você vai observar que Moisés começa a narrar a criação, ele começa a revelar segredos da criação. Então, nós queremos, metaforicamente, através do nosso estudo, mostrar o que foi criado pela natureza, porque Jesus usa elementos da natureza, os rabinos, os profetas do passado usavam elementos da natureza, da criação, para trazer a revelação. E a parábola, na verdade, é uma grande revelação que vai ser compatível com a evolução de cada um de nós. A palavra é sua, meu querido. Legal, bacana. Vamos lá. Então, essa parábola é uma parábola rabínica, ela está escrita no Talmud, Maseret Tanit, e conta a história de um grande rabino chamado Rav Elazar. Ele era filho de Rav Shimon. Ele vem caminhando por uma estrada, e ele estava vindo de Migdalor, é uma cidade, um local em Israel. E ele descia montado no seu burrinho, e naquele momento vem um homem na sua direção, e ele olha para o rosto desse homem, e o homem cumprimenta ele, Shalom Aleichem Rav, que a paz esteja convosco, mestre. Ele era um grande estudioso da Torá, um sábio. E quando ele descia, ele vê esse homem cumprimentando ele, ele fala, mas esse homem é muito feio. Ele é a pessoa mais horrível que eu já vi na minha vida. E ao invés de responder o cumprimento dele, ele diz, da onde você vem, todas as pessoas são tão feias quanto você? E aquele homem, vou chamar ele aqui de um homem feio, aquele homem feio, fisicamente, ele fala, eu não sei, vá até o artesão, ao criador desse cli, desse recipiente, e pergunta para ele se todos são feios de onde ele vem. E aqui a gente já vai fazer uma pausa. Por quê? Porque a referência do artesão é uma referência a Deus. E quando ele está falando cli, para a gente, recipiente, no português, na língua de hoje, não tem muito sentido. Mas Emmanuel usa essas palavras no prefácio do livro Ave Cristo. Mas isso faz parte do conhecimento judaico. Dentro do Talmud, o tempo todo a gente fala de cli, de recipiente. Toda a bênção dos céus exige um recipiente no plano físico, para que, como a chuva, ela possa ser armazenada e não se perca na natureza, entre aspas. Então, o cli, o recipiente, é o corpo físico. E o que leva o corpo físico? Um espírito. E quem fez o espírito? É Deus. E quem é a inteligência suprema? Quem é misericordioso? É Deus. Então, quando ele responde isso para o grande mestre da Torá, isso é ele se demonstra extremamente sábio e mostra como esse mestre de Torá estava equivocado. Ele fala, olha, vai para Deus e pergunta se lá de onde eu venho e se ele não tem as suas razões para que eu seja assim. Se você está olhando o meu recipiente exterior, é porque você ainda não desenvolveu a habilidade de enxergar o meu espírito, a minha essência divina, a imagem e semelhança de Deus. E conta então que esse homem, eles seguem pela mesma estrada e eles chegam em uma cidade logo mais à frente. Quando eles chegam nessa cidade, mais à frente, as pessoas veem esse grande rabino, Shalom Aleichem Rav, e chamam ele de mestre, professor, de todos os nomes. E o homem feio pergunta atrás dele, mas a quem vocês chamam de mestre? Fala ele, o grande professor, o grande rabino. Mas se ele é um mestre em Israel, que não hajam outros mestres como ele. Mas por que você diz isso? Porque o que ele fez a mim, nenhum ser humano merece receber. Mas então, peça perdão a ele, eu só perdoo a ele, se ele não fizer isso com mais ninguém. E o Rabi Elazar, ele então ensina disso. Seja flexível como caniço e não duro como cedro, porque ele foi duro como cedro e perdeu a essência de enxergar no próximo a centelha divina,
a manifestação da imagem e semelhança de Deus. Mas por que eu estou contando essa parábola? Que ela já é suficiente. Significa que não importa a condição que nós encontremos alguém no transcorrer do nosso dia a dia, não importa como ele se apresenta fisicamente, não importa se ele é um criminoso, não importa se ele é um sábio, não importa se ele está doente, não importa como ele se apresenta hoje. O recipiente exterior, o que a gente está fazendo hoje, não revela quem nós somos. Nós somos todos imagem e semelhança de Deus. E Jesus enxergava para cada um dos seus apóstolos e olha para cada um de nós, amando não apenas o que nós somos hoje, a condição ainda tão definhada no sentido da evolução moral, mas ele enxerga a imagem e semelhança de Deus se manifestando em nós. Ele enxerga o que seremos. Estamos todos a caminho da luz, estamos todos mergulhados na lei do progresso, na providência divina. Nós estamos todos a caminho da luz. Então, por que eu contei essa parábola? Porque ela é fundamental e importante para a gente entender o Evangelho. Porque nós temos uma passagem conhecida por todos, capítulo 22, versículos 19 a 22, onde levam uma moeda para Jesus. E falam, a fim de provocar Jesus, colocar ele em uma cilada, porque se ele falasse mal, falasse contra o Império Romano, ali haveriam motivos para prender Jesus. Levam uma moeda e perguntam, um dinário, e pergunta, a gente deve pagar o imposto ou não? Perdão, perguntam para Jesus, deve-se pagar o imposto ou não? Jesus pede uma moeda. E quando se olha a moeda, tinha a imagem de César. E ele pergunta, o que está aí? A imagem de César? Então dai a César o que é de César. O que ele está dizendo? Ele está respondendo para pagar o imposto? Não, ele está dando uma resposta espiritual para fugir de uma cilada que foi armada a ele. E o que diz a essência dessa mensagem? Todos nós somos comparados a uma moeda, que temos a imagem e semelhança do Criador, do Rei do universo. No caso ali era o rei de Roma, o imperador romano. Então todos nós levamos a centelha divina. E ele diz, hoje, estes que são César, que são os romanos, nós não devemos atacá-los, nós devemos respeitá-los, mas nós não devemos apoiá-los, porque tudo é de Deus, e em todos manifesta-se a imagem e semelhança de Deus, a centelha divina habita em toda a humanidade, judeus, romanos, assírios, samaritanos, e não importa quem seja, todos nós, com exceção de Jesus, ainda temos as nossas imperfeições, fazemos as nossas imposições à sociedade e aos outros que ainda não são moralmente tão brilhantes quanto a pureza da lei divina. Então, o que Jesus está falando? Devemos amar a todos, respeitar a este momento, mas ele não falou pague os impostos ou deixe de pagar. Mas ele está falando sobre o valor de cada um dos seres humanos, de cada uma das pessoas naqueles dias. Então essa é uma parábola rabínica que já era conhecida ao tempo de Jesus, e quando Jesus pega a moeda, ele está fazendo uma referência espiritual ao homem. Olha como é importante a gente entender as parábolas. Agora eu vou passar para o senhor contar uma parábola para nós. Na verdade, Álvaro, quando você falou aí do cli, que é o vaso, que é o instrumento, eu me lembrei do diálogo de Jesus com Ananias, lá em Damasco, quando ele pede a Ananias para ir receber Paulo na rua direita. E Ananias fica escandalizado. Senhor, tu sabes o que esse homem tem feito com o nosso povo? E ele ia a Damasco prender, inclusive, Ananias. Né?
O Senhor quer que eu vá receber esse homem? A resposta de Jesus, ele é um cli do alto, escolhido por Deus. É um Então, recipiente. é o recipiente, é o Vaso. vaso, que muita gente usa como vaso, né? Mas é a mesma questão que você colocou aí na parábola que você nos contou. Porque nós temos ainda no Nordeste uma frase, um provérbio que diz assim: quando quem ama o feio, bonito lhe parece. Se você tem amor para com as pessoas, os defeitos e a falta da beleza desaparece. É exatamente a forma como Jesus nos vê. Então é nesse sentido que realmente eu endosso as suas palavras e mostro que Jesus via todos com o jugo leve e o fardo suave, como ele mesmo diz lá no Evangelho. E a gente tem que entender isso, que é um mérito que é adquirido do judaísmo. Isso vem lá de trás, a justiça, a igualdade, que ele tanto falou de justiça dos escribas, dos fariseus, tudo vem lá do judaísmo. A questão do Tzedeque ou Tzedacá é uma coisa judaica pura, é tanto que quando ele aconselha a dar esmola, ele não diz que é preciso dar, ele mostra como se deve dar. Dar com a direita e que a esquerda não veja que isso é judaico. A gente vê tanto isso nas organizações judaicas, TMA e outras que trabalham aqui no Brasil como Israel, a maneira discreta como o judeu faz a sua caridade, faz a sua... Isso você conhece mais do que eu, a forma como eles reagem para que o beneficiado não veja quem é o benfeitor. Que é exatamente o princípio que Jesus ensinava na hora de fazer essa caridade. Mas eu tenho uma parábola que está lá no livro, segundo livro de Samuel, capítulo 12, se eu não me engano, que é a história do rei Davi, que se apaixonou por Betsabé, uma mulher belíssima, e ele manda um recado, ele estava passeando na frente do palácio, e ele viu aquela mulher tomando banho, e Davi ficou encantado e mandou dizer que queria falar com ela, mandou um mensageiro, e a mulher tinha que ir, porque ele era o rei. E aí ele conquista a mulher, deita-se com ela, e é como costuma se dizer, o opositor ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. E de repente Betsabé aparece grávida e manda dizer a ele que está grávida. E ele descobre que é a esposa do seu general, que é à frente de batalhas, o general Urias. E aí como é que fica? Quem é que vai condenar o rei? E aí Deus suscita Natã, que era o médio, que esse é o papel do médio, né, de levar a verdade, e não importa quem seja. E Natã chega lá e cria uma parábola, que está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 12, dizendo assim: Rei meu senhor, a parábola os judeus chamam de o pobre e a ovelha, né? Desse existiam dois homens muito ricos. Um tinha milhões, milhares de ovelhas na sua fazenda. E vizinho a ele tinha um pobre que só tinha ovelha. O homem rico recebe uma grande visita. E em vez de sacrificar uma das suas ovelhas, ele vai lá na fazenda, na rocinha do pobre, rouba a sua ovelha, sacrifica e faz o seu banquete às custas da única ovelha que aquele homem criava com carinho, tinha todo o zelo, tinha todo o amor, era para dar o leite e o sustento dos seus filhos. Davi ficou indignado. Quem é esse homem que eu quero mandar executá-lo? E Natã diz: esse homem é você, rei, meu senhor. Porque o senhor, como rei, você tem todo o privilégio de Deus. Você tem tudo que o senhor pode ter. O senhor tem rebanho, o senhor tem exércitos, o senhor é um vencedor, é um abençoado de Deus, tem a bendição ou a bênção da mão de Deus. E o senhor tem todas as mulheres do mundo, se o senhor quiser. Mas o senhor foi tirar a única mulher que Urias tinha e ainda o enviou para a frente de batalha. E ele foi sacrificado. E isso o senhor vai ser cobrado. E assim foi. Então, observe como uma parábola é importante.
Se ele tivesse lá, chegado lá, dito a ele, eu vim aqui para lhe condenar pelo que o senhor fez, ele era o rei, ele podia até mandar executar Natan. Mas a parábola foi um instrumento de fazer com que ele ouvisse, porque a parábola ela tem um tom de curiosidade. Uma história é uma coisa que prende a gente, que está fazendo falta hoje nas famílias, por colocarem as cadeiras na calçada e trazer histórias para os seus filhos educativas, da pedagogia, do que todos precisam, porque ouvindo, você cria o seu mundo interior, você desenvolve o seu raciocínio. E o rei ficou ouvindo a história e ainda por cima indignou-se e queria punir aquele que tinha feito aquela desfeita. E ele acabou, o Natan ainda profetizou, você vai continuar sendo bendito de Deus, mas vai ser punido pelo que você fez. Mais uma questão que está lá no Evangelho de Jesus, que cada um receberá segundo as suas obras, e que a nossa doutrina chama de um dos pilares, a lei de causa e efeito, que está lá tão bem colocada no livro dos Espíritos. E Davi, mesmo sendo rei, protegido de Deus e tudo mais, com seu exército, com seu poder, ele foi punido. Porque seu filho, fruto dessa união dele com Betsabé, morreu. Ele orou, ele se sacrificou, mas ele foi punido. Tem mais uma história que mostra que a gente colhe tudo que a gente planta. É uma parábola que eu acho assim fantástica, porque ela mostra que aquele que erra, não importa quem seja, vai ter que saldar o seu débito. O seu primeiro filho morreu, embora que o segundo, que veio, foi Salomão e acabou sendo o grande sábio rei de Israel. Então, essa parábola está lá no livro do Samuel, e não é porque as pessoas, às vezes, acham que parábola só existe no Evangelho, né? Mas tem muitas parábolas na primeira revelação do Velho Testamento, inclusive parábolas rabínicas, que são assim, espécie de midrash. O que é o midrash? É aquilo que se extrai de alguma coisa da história do povo, daquele que aconteceu. Tem uma parábola de Isaías 51, que depois eu posso contar, essa é rabínica, que está numa obra que eu encontrei, mas eu quero passar para você, que agora a vez é sua, de você aumentar alguma coisa, acrescentar alguma coisa sobre essa parábola de Natan, que eu acho ela assim fantástica. Ela tem muitos viés e muitas variáveis que podem ser extraídas, porque a parábola depende do nosso conhecimento, do nosso entendimento, da nossa evolução espiritual, da nossa evolução moral, da nossa cultura, e vai por aí afora. Por isso que ela é tão rica e tão nobre para aqueles que a leem e interpretam com exatidão, e pode extrair todo o bem que ela traz na sua história. É interessante. Qualquer parábola que a gente pegar, que a gente consegue ficar falando aqui anos, encarnações, e a gente retorna a ela. O que eu acho fantástico, até o senhor comentou, é que a gente tem o hábito de colocar tudo em caixinhas e achar que a gente sabe tudo sobre o assunto. E assim que a gente estagna na nossa evolução intelectual, espiritual. E Natan não tinha possibilidade de falar para o rei o tamanho do equívoco, mas a própria consciência de rei Davi podia apontar os seus equívocos quando provocados por uma parábola. Então, mas para assim, hoje, no meu ponto de vista, numa próxima live talvez eu veja outro ponto. Eu acho o mais brilhante dessa parábola. Eu vou contar uma outra parábola que ela está no livro de Zohar. É o livro básico da Kabbalah. Chama o livro do Esplendor. É o livro da Kabbalah. Isso. E ela é para explicar um versículo. Eu vou falar o versículo. Deuteronômios 21, 10. Quando saíres à guerra contra o teu inimigo, e o Senhor teu Deus entregará em tuas mãos, e você levará a todos eles cativos. Então a gente lê esse versículo lá no livro de Deuteronômio, fala, nossa, olha a primeira revelação, como ela é agressiva, como ela fala. A gente já coloca a nossa interpretação ainda dentro de um rótulo, de uma caixinha, onde a gente
criou um conceito sobre aquilo e a gente coloca aquilo como findado e assunto finalizado. A gente não precisa mais falar sobre isso, porque a primeira revelação é muito agressiva. Mas não. Olha o que vai dizer o livro de Zohar. O livro de Zohar, ele vai falar que sair em guerra contra o teu inimigo significa viver no plano físico com as nossas imperfeições morais e trazer estes como cativos, como escravos, significa domá-los, domar as nossas más inclinações. Você vê que não tem nada de inimigo fora, a gente está falando de um inimigo dentro. E aqui o Zohar, o livro de Zohar, vai contar para nós uma parábola rabínica. E ele fala que tinha um rei, esse rei era muito poderoso, tinha o maior de todos os impérios, mas ele tinha um filho. Um único filho. Filho único. Ele não tinha mais nenhum herdeiro. E ele não podia deixar com que esse filho se perdesse pela estrada da vida. E se ele se casasse com uma mulher má, aqui o Zohar usa a palavra como uma prostituta, agora a gente não está falando aqui de uma conotação, a prostituição no Antigo Testamento, ela não tem só a conotação da prostituição sexual. Mas lá no livro do profeta Oséias, a gente vai ver que o povo de Israel se prostitui, entre aspas, por infringir as leis divinas. Todas as vezes que nós infringimos uma lei divina, seria como se nós estivéssemos nos vendendo por uma paixão material. Então, eu não estou fazendo nenhum tipo não estou fazendo nenhuma crítica às prostitutas em si, mas é uma história milenar, apenas nesse sentido. Então ele fala, você não pode se casar com uma mulher má, com uma prostituta, em hipótese alguma, porque senão a descendência desse reino, ela vai estar condenada. Porque dentro do judaísmo, na primeira infância, e a gente vai aprender isso lá com André Luiz, a educação é dada pela mãe na primeira infância. Então, aqui a gente está vendo a importância, a valorização do papel da mulher dentro da educação dos filhos. Mas ele ensina, instrui e ele alerta a todos os momentos o filho dele. Mas, quando ele acha que o filho dele está preparado, ele vai até a cidade, pede para que chamem a mais bela de todas as meretrizes, as prostitutas, e manda ela seduzir o filho dele. E o filho começa a receber beijos, abraços, mas ele consegue não cair naquela tentação, vamos assim dizer. Ele consegue se afastar. Quando ele chega na sua casa, o rei já sabia da resposta. Ele já sabia que ele não tinha caído naquela prova colocada por ele. E então o rei manda cobrir ele de todas as honras e fala, você está pronto para reinar, meu filho. Agora você pode escolher com quem é que você vai casar. E o que está querendo dizer essa parábola? Ela está dizendo aqui sobre os adversários. Esse rei é Deus. Deus nos prepara, onde estão escritas as leis divinas, na nossa consciência, nos prepara para provas das quais são colocadas nas nossas vidas para que nós venhamos a vencê-las, não a sermos derrotados, para através do nosso livre-arbítrio e do nosso esforço íntimo, que a gente possa vencer as nossas más inclinações, as nossas dificuldades morais íntimas, ainda que são vivas em todos nós. Dessa forma, quando a gente vence as nossas más inclinações, a gente é reconhecido pela honra de nos aproximarmos de Deus, de acendermos, candearmos a nossa centelha divina, de sermos espíritos mais luminosos. Mas a questão toda que traz o Talmud aqui é que o rei pergunta ao filho, mas o que foi que te levou a essa honra? E o filho responde de maneira correta. Foi a prostituta, meu pai. Ou seja, a imperfeição moral atrelada com a matéria, com o desafio que a matéria impõe nas nossas vidas, quando superadas, são os motivos
dos quais nós devemos ter felicidade, ter honra no sentido espiritual. Então, daqui nasce: amai os vossos inimigos. Porque os nossos inimigos, é muito comum, o senhor sabe muito bem, professor, no centro espírita, fazendo um estudo, numa palestra, as pessoas falam: mas eu não tenho inimigos nessa vida. Mas ninguém tem inimigos fora. A parábola está falando para nós: todos os inimigos estão dentro. São as suas imperfeições morais. Mas amar os seus inimigos é olhar as nossas chagas morais, as nossas dificuldades morais e acolher elas, abraçar. Porque se a gente tem uma ferida e a gente ignora ela e fala: não, ela dói muito, deixa ela para lá, se ela for no braço, quem sabe a gente não perde o braço. Mas se a gente acolhe ela e fala: peraí, deixa eu entender essa ferida, eu preciso de colocar um comprimido, tomar um antibiótico, eu preciso de fazer um curativo, limpar ela, eu estou abraçando as minhas mazelas íntimas, amando os meus inimigos que vivem dentro de mim e criando condições para que eles se tornem caminhos para me levar a um esplendor espiritual. Então, olha que profundidade dessa parábola, professor Severino. Fantástico. Aliás, Álvaro, todas as parábolas da primeira revelação são belíssimas. A gente tem que conhecer exatamente para ver a grandeza. A gente vai conhecer ainda mais a importância de a gente dar eu não digo uma revisada, mas de penetrar nesses 5.700 anos lá atrás, da origem da humanidade, através do Jardim do Éden. Quanta coisa a gente, por não ir lá, a gente está deixando. Tem um livro chamado No Jardim da Torá, que é de um rabino, não sei se você conhece essa obra. Eu acho maravilhosa, que ele diz que a Torá é um jardim que você, ao entrar nele, você tem que conhecer o tipo de planta, a água, o solo, como é que aquilo ali tem que ser regado para você não agredir a pureza que está ali no Jardim da Torá. E tem uma parábola rabínica que esclarece essa necessidade de a gente voltar às origens, conhecer o passado, porque essa parábola, na verdade, ela é um midrash do capítulo 51 de Profeta Isaías. A história conta o seguinte: um rei muito poderoso, ele queria construir um edifício, um prédio. E quando ele foi cavar o alicerce, o solo era muito instável. Só tinha areia e lama. E ele começou a cavar e começou a extrair aquele material sem segurança nenhuma. Volume, parecia um pântano, e ele não desistiu. Ele foi cavando, afastando aquela terra instável, que corria perigo ao prédio dele, até que, de repente, ele encontra uma rocha imensa, que formou um grande lastro onde ele construiu o edifício dele. E aí você vai em Isaías 51, e o que é que tem lá? Quem for ler vai encontrar o profeta Isaías dizendo o seguinte: que Yahvé escolheu a grande rocha da sua obra, que foi Abraão e a sua esposa Sara. Era versículo de 1, acho que é de 1 a 5. Exalta aquele homem que, acreditando em Deus, ele realizou a obra divina, porque até Abraão, Deus enviou muita gente. A história do nosso planeta, vê as civilizações pré-bíblicas. O que é que elas fizeram? Elas não puderam ser aproveitadas no edifício de Deus por causa da idolatria, do politeísmo, dos desvios materiais, das conquistas, da tirania, das guerras, e etc, etc, etc. Até que Deus afastou todo esse solo inseguro, toda essa lama que estava atrapalhando o seu projeto, quando encontrou Abraão, que com a sua mediunidade maravilhosa, ouviu o seu chamado. Lerá, vai para dentro de ti, reforma-te. Abraão aceitou o convite da reforma íntima que João pregou no deserto e que o Livro dos Espíritos traz completa em 1018 questões. Então, quando a gente sintoniza com Deus,
quando a gente sintoniza com a sua história, com o seu amor, a gente acaba fazendo parte da sua base espiritual. Então, é um midrash ou uma parábola que tem toda a história da humanidade resumida nessa história rabínica, que está com base no capítulo 51 do profeta Isaías. Tudo, meus queridos irmãos que nos ouvem e nos veem nesse momento, tudo extraído da primeira revelação de Abraão, de Isaías, e que Jesus foi o grande revelado de Isaías, porque é o profeta presílico messiânico por excelência. Então há uma concatenação, há uma engrenagem que se completa para o bem de Abraão, Isaac, Jacó, todos esses patriarcas, Moisés, e os seus grandes médios, que foram os profetas, que se encaixam plenamente pela sua passividade no bem, sem permissividade. Passividade com escolha, usando o livre-arbítrio da melhor forma possível. E nós temos a felicidade de estar na terceira revelação por causa desses heróis que nos antecederam, essas pedras fundamentais, partindo de Abraão e de seus sucessores, até Jesus, da família de Davi, e agora em nossas mãos o Consolador prometido por Jesus no cenáculo, na grande festa de Shavuot, que é para nos trazer o que nós estamos aqui buscando, essa essência lá atrás, bem distante, bem histórico, mas que no meu coração e no seu brota o desejo de que a gente torne tudo isso mais compreensível, mais palpável, mais assimilável e mais transformável. Permita-me eu colocar isso, porque aqueles que aceitarem, entenderem essa luz que brota das origens que Jesus veio, vai viver bem melhor, bem mais livre, bem mais feliz pelo conhecimento do seu amor e da sua luz. Agora eu passo. Queria contar então mais uma. Eu tenho mais duas parábolas que eu acho que vão ser legais aqui para nós, principalmente para nós espíritas. Uma dessas parábolas, eu já tive a possibilidade de contar em uma palestra certa feita, mas foi uma única vez, eu imagino que a maioria das pessoas não tenham ouvido. E é uma parábola brilhante. Conta que chegou um homem a um grande rabino e saber o que é Ashgaha Pratit, em hebraico, providência divina. Eu quero entender o que é a providência divina. Como funciona a providência divina? E o rabino fala para ele: meu filho, você vai subir no topo de uma árvore, em tal lugar, e você vai passar o dia no topo daquela árvore, e você não vai poder intervir em nada do que você está vendo. E você vai entender o que é a providência divina. O que é Deus se manifestando nas nossas vidas. Ele falou, tá bom. Ele vai até a beira desse rio, acha a árvore que o rabino falou, ele sobe no topo dessa árvore e fica ali esperando. Não demora muito tempo. Vem um homem. Esse homem era um peregrino, um viajante, ele vem caminhando. Aquela árvore que ele estava tinha uma sombra muito boa, ele se deita na beira do rio e descansa ali. Ele se levanta para ir embora, levanta e vai embora. Quando esse homem vê lá de cima da árvore, aquele que queria entender o que era a providência divina, ele tinha deixado um alforje, uma bolsa de dinheiro, com muito dinheiro. Ele deixa a bolsa no chão e vai embora. Logo depois, vem um outro homem. Esse outro homem está passando pela mesma sombra e fala, eu vou descansar nessa sombra da árvore. Descansa, a hora que ele levanta, ele vê o alforje ali no mato. Ele fala, nossa, tudo isso é dinheiro. E vai embora com o dinheiro. Mais um pouquinho passa, vem um mendigo. E esse mendigo em estado deplorável, uma dificuldade em todos os aspectos. Ele senta naquela mesma árvore, embaixo da mesma árvore. Logo depois vem o primeiro homem, o que perdeu a bolsa de dinheiro. E ele vai e encontra o mendigo, ele fala, cadê o meu dinheiro? Procura. Fala, você roubou. Ele estava com soldados, eles espancam aquele mendigo e levam esse mendigo preso. E aquela cena passa, e o homem lá de cima,
Ele não podia fazer nada, porque ele estava só enxergando, entendendo que é providência divina. Ele chega de noite, ele vê que mais nada ia acontecer, desce da árvore, ele vai até o grande rabino e fala, mas isso é providência divina? Isso é Deus agindo? Ele falou, agora eu vou te explicar o que aconteceu. O primeiro homem que vem e perde a bolsa de dinheiro, ele em outra encarnação, ele devia muito dinheiro para alguém. Mas quando chegou a hora de pagar, ele foi em juízo e ao invés de aceitar o decreto do juiz, que ele ia perder, ia ter que pagar o dinheiro, ele compra o juiz. Fala, olha, eu vou te dar metade do dinheiro e você comprou a sentença. O homem que tinha que receber o dinheiro não recebeu. Ele fala, tudo bem, o que vai e deixa a bolsa de dinheiros é o que comprou o juiz. O que acha o dinheiro? É o que tinha que ter recebido o dinheiro em outra encarnação. Falou, mas e o mendigo que apanhou de graça? Esse era o juiz. Então, essa parábola mostra pra gente a lei de causa e efeito, ó, as múltiplas encarnações. E essa é uma parábola rabínica do judaísmo. Então, o que a gente aprende dessa parábola? Tão rica, né, professor Severino? Muitíssima. Tudo se enquadra na natureza. Aí está, exatamente. O passado, o presente e o futuro. Ele viu as três coisas, né? Parece a história de Kardec, do homem que ficou lá na montanha e viu o que vinha lá à frente, o que ia passando. Ele dá um exemplo muito prático disso, de passado, presente e futuro. É exatamente o que acontece conosco. A providência divina é exatamente aquilo que para nós, no momento, é desconexo. Se a gente não aceita, não é questão de aceitar, se a gente não entende a reencarnação, a gente também não vai entender a justiça divina. A gente não vai entender as diferenças, a gente não vai entender o porquê, como diz Kardec no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, porque se é preciso sofrer para ser feliz, por que é que existem os que sofrem mais e os que sofrem menos? Porque essa desigualdade, então, está exatamente no que a gente plantou lá atrás, é o que Jesus diz em Mateus 16, 28, a cada um segundo suas obras. E por isso, eu tenho uma parábola sobre humildade que é interessante para a gente acrescentar aqui. Você conhece a história da batalha de Ebenezer, quando os filisteus roubaram lá, destruíram o tabernáculo lá em Shiló, e levaram a arca lá para a terra deles. E depois começaram a acontecer coisas horríveis com eles, tumores, doenças incuráveis. E ele disse, olha, melhor a gente devolver isso para os judeus, para os hebreus, porque essa arca só veio trazer para a gente problema. Devolvemos a arca para eles. Então, o Midrash que diz assim, que quando a arca veio sendo devolvida, enviaram 2 bois para puxar o carro que trazia a arca da aliança. E os bois vinham de cidade em cidade, aonde eles chegavam, colocavam a arca num lugar, tiravam o carro que puxava a arca, colocavam no outro, e amarravam os bois para a próxima etapa da viagem. E aí faziam uma festa. O povo começava a comemorar a vinda da arca para o templo de Salomão. E quando cada comemoração, os bois diziam, olha, nós somos tão importantes, que é onde a gente chega, o povo faz uma festa para nós. Nossa, como nós somos importantes. E assim foi, a cada noite uma festa, a cada noite mais consciência os bois tinham que eles eram muito importantes para o povo adorava eles eram muito importantes. Quando chega no último dia, tiram a arca, coloca lá no Kodesh, né? Kodesh, o Santo dos Santos. Kodesh. Isso. E quando colocaram a arca lá, vamos ter que oferecer um sacrifício ao Senhor. E aí ofereceram os 2 bois. Quer dizer, moral da história, quando a gente não tem humildade,
quando a gente se julga superior aos outros, quando a gente se julga que a gente está muito importante, a gente pode estar sendo instrumento de utilização lá do alto para ser instrumento de sacrifício para poder Deus ser cada vez mais elevado, porque grande, só Ele. Nós sempre temos que ter, como dizia Chico Xavier, essa consciência de que nós não somos mais nada do que um cisco, porque a humildade, por isso que a doutrina espírita fala que caridade e humildade são as duas coisas indispensáveis na vida de um espírito. Então eu gosto dessa parábola por isso, porque ela mostra que quando a gente começa a se auto-julgar melhor do que alguém, se autovalorizar, se dar o valor, a importância que a gente não tem, a gente acaba sendo utilizado como instrumento do alto para que o nosso orgulho e o nosso egoísmo sejam destruídos. Isso me fez lembrar, essa parábola, que muito, muito, muito boa, me fez lembrar, professor, Madre Teresa de Calcutá. Certa feita, ela fez uma palestra, proferiu uma palavra, e as pessoas começaram a aplaudir muito, 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 e muito, muito ela. E um padre que estava ao lado dela falou, eu não gosto que me aplaudam. Ela falou, não, eu gosto de ouvir todos esses aplausos, porque eles não são para mim, eles são para Jesus. Então eu gosto que eles aplaudam Jesus. E quando alguém profere uma palavra, um palestrante, o que quer que seja, de qualquer religião, e acha que os aplausos são para ele, ele precisa às vezes cair por terra para aprender a humildade, né? Então, acho que essa palavra, os bois vêm daquela exaltação, sei lá, para mim. Nós somos importantes, né? Somos muito importantes. Comentavam entre si, né? Eu me lembro de Divaldo falar certa vez que ele teve na vida dele muitas pessoas que se apaixonaram por ele, que foram em busca de declarar o seu amor por ele. Ele dizia, não, minha filha, você não gosta de mim, não. Você está apaixonada por Jesus. Eu sou apenas um instrumento que leva a palavra dele e a mensagem. E aí é com isto e é por isto que você está apaixonado por mim. Não, eu estou tranquilo, porque eu não tenho valor nenhum para corresponder à sua paixão. Continue apaixonado por Jesus. Então é o que você está dizendo aí, porque a gente realmente tem que ter essa consciência. Não é falsa humildade, não, porque quando você é humilde, você não precisa dizer, as suas ações denotam. Né? Porque quando a pessoa diz assim, eu sou humilde, já não é humilde. Né? Então a gente tem que trabalhar exatamente para que os outros descubram alguma coisa de humildade entre nós. E nunca fazer como os bois, né, que puxavam a arca sagrada, que acabaram se sacrificando devido à sua invigilância, à sua imprudência e ao seu orgulho. O que Jesus fazia com as parábolas era muito mais do que contar histórias. Ele estava rasgando o véu, levantando o invisível, tocando o inconsciente da alma humana com palavras que só o espírito compreende. As parábolas falam direto com o coração. Elas desafiam a lógica, quebram o orgulho e nos obrigam a olhar para dentro. Por isso incomodam. Por isso confundem. Porque Jesus não queria seguidores cegos. Ele queria despertos. Ele queria que cada um encontrasse a verdade dentro de si. Severino Celestino e Álvaro Mordechai nos mostram que só entendemos verdadeiramente uma parábola quando acessamos sua raiz espiritual. Quando percebemos que ela fala diretamente da nossa história, das nossas sombras, das nossas escolhas. Não há como entender o Cristo se não entendermos o mundo onde ele viveu. E não há como compreender as parábolas sem mergulhar no silêncio, na meditação, na escuta interior. Que essa reflexão acenda em você a vontade de estudar mais, de buscar mais, de se aprofundar no Evangelho com os olhos do Espírito. Compartilhe essa mensagem com alguém. Se inscreva no canal. E escreve aqui nos comentários. Qual parábola de Jesus mais fala com você?